Salve, salve galera do canal! Eu sou o Luciano Araújo e hoje vamos para o 7º episódio do Conexão 3L. Hoje não estou sozinho, hoje estou com minha esposa, Jaine, tá aqui para me dar um apoio, para reforçar nas perguntas. E hoje que estamos recebendo um convidado muito especial, que é o padre Luiz Cláudio Cruz, ele que atua como padre lá na cidade do Rio de Janeiro. Fica à vontade, Padre Cláudio, né? Padre Luiz Cláudio, se apresente e fica à vontade. Depois a gente entra no assunto, abordar um pouquinho. Ele que é escritor, né? Não só o padre, mas escritor. Fica à vontade. Boa noite, Boa noite. Araújo, boa noite, Jaine. É uma alegria poder participar desse podcast, desse bate-papo. Eu sou o padre Luiz Cláudio Cruz, Luiz Santos Cruz, na verdade, Cruz é meu sobrenome. Sou padre da Diocese de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Minha paróquia é a Paróquia Nossa Senhora das Graças, lá em Xerém, no distrito de Xerém, né, que pertence lá ao município de Duque de Caxias. Sou autor de 2 livros, Nas Entrelinhas do Divino e também Entre o Céu e o Chão. Os 2 livros trabalham mais um tema da espiritualidade, né, do encontrar Deus em meio às crises, às dúvidas, às incertezas, às inquietações do dia a dia. Trabalho mais essa espiritualidade do cotidiano, né, porque é no dia a dia que encontramos Deus, né? Sim. Com Tem um ditado que muitos falam, e não é um ditado, é uma pergunta que vem para dentro de nós. Quem és tu quando estás sozinho, né? E aí tem a pergunta, quem é o Luiz Cláudio quando não está com a batina ou não está com o livro na mão, ou a Bíblia? Luiz Cláudio sem a batina, sem a estola, sem a Bíblia, né? É um homem silencioso, gosto muito do silêncio. No silêncio busco, mesmo no dia a dia, né, estar em sintonia com Deus, né, buscar sentir a presença de Deus. Sou uma pessoa observadora, gosto muito de observar as coisas, né, nas entrelinhas. Também gosto de ouvir música. Sou um homem qualquer, um homem comum, aliás. Qualquer não, mas um homem comum, né, no dia a dia. Pode ficar à vontade, viu, Jaine? Botar uma pressão nela. Isso. Mas aí o senhor, vamos voltar um pouquinho na sua vida antes de... Você estudou catolicismo lá em Salvador, mas você não atuou como padre em Salvador, chegou a atuar? Não. Fiz todo a iniciação cristã, né, batismo, os sacramentos, comunhão, crisma, na minha paróquia de origem, em Salvador, que é a paróquia de São Caetano, né, em Salvador. A paróquia de São Caetano é a paróquia administrada pelos padres vocacionistas, onde tem a sede, né, da província dos padres vocacionistas. E os vocacionistas é uma congregação que tem casa e atua na Bahia, Rio e Sergipe. Então iniciei meu caminho vocacional na minha paróquia de origem, em São Caetano. A primeira etapa de formação dos vocacionistas da vida consagrada, da vida religiosa, a primeira etapa de formação foi em Vitória da Conquista, né? Saí de Salvador, fui morar em Vitória da Conquista. A segunda etapa, que é a etapa do postulatado, foi no Rio, e aí a casa de formação, filosofia, teologia, tudo era no Rio de Janeiro, fui morar no Rio. Depois retornei para a Vitória da Conquista, fiz o noviciado. E aí quando retornei para o Rio, já professo, fiquei ali por mais 3 anos na congregação e resolvi ir para a diocese, fazer uma experiência na diocese. Entrei um pouquinho em crise, né, vocacional, faz parte do processo, né, formativo, a crise. Eu costumo dizer que a crise é uma grande irmã e uma amiga, né? Ela sempre nos acompanha. E aí resolvi ir para a diocese. Como a casa dos padres vocacionistas fica próxima a Duque de Caxias, né, a cidade, o município de Duque de Caxias, aí resolvi fazer um contato, né, na diocese, fui acolhido. Oh, que maravilha, né? Então até o momento você não tinha atuado como padre lá? Não, em lugar nenhum, não. Aí fui como formando para Duque de Caxias, e lá, seminarista, fui ordenado.
A vida de padre não é fácil, né, rapaz? Porque é muito estudo e não para de estudar nunca. É como se fosse um Não, cientista, né? Ele começa estudando pequenininho, vai crescendo e continua estudando, não para, isso. né? Até porque vivemos num mundo de mudanças, né? Tudo muda. Nada permanece, né, por muito tempo. Então, a igreja também precisa acompanhar a mudança, precisa responder à mudança. E não podemos responder como um cientista, né, como Sim. a nossa resposta tem que ser sempre uma resposta à luz da fé. Por isso que precisamos sempre estudar, né, acompanhar a mudança, buscar né, na palavra, né, como responder às mudanças, né, do mundo, do tempo. Né? E no mundo que vivemos hoje. É um desafio. É um desafio porque não é só a voz da igreja. Né? Sim. Hoje a voz da igreja se mistura com tantas outras vozes. E, É um e, desafio. e é necessário, né, essa mistura, né? Sim. Para poder acolher a todos. Mas vamos falar um pouco dos livros. Como começou assim a vontade assim de escrever? Eu já escrevia como seminarista. Né? Como seminarista já eu sempre rabiscava alguma coisa, eu colocava. Rapidinho, não perdeu o raciocínio. Todo padre ele é obrigado a ser seminarista? Sim, Porque a gente tem amigos padres e todos eles falam, quando eu fazia seminário e tal. isso. E aí você acabou de falar que como seminarista. O seminário é etapa de formação, né? Então todo seminarista é formando e está no processo de formação para o sacerdócio. Então o seminário é a etapa de preparação para o sacerdócio. Não existe padre que não tenha sido seminarista, né? Então o seminário é uma etapa de preparação para o sacerdócio. Então como seminarista eu escrevia na diocese, na congregação dos padres vocacionistas, tem a revista Espírito. Então eu escrevia alguns artigos para a revista Espírito. E na diocese tem o Jornal Pilar, que é o jornal da nossa diocese. E aí também, sempre que eu sou solicitado, escrevia alguns artigos para o Jornal Pilar. Então já algo que já vinha desde a época de seminário. Os dois livros surgem, né, a partir dessa minha experiência no sacerdócio, de acompanhamento com jovens, né, com os fiéis. Sempre alguém chega com dúvida, em crise. E aí, a partir dali, né, com essa experiência de orientando, né, os jovens, orientando os fiéis, eu comecei a escrever. Pode falar, gente, fica à vontade, viu? Não, pode falar. Eu estava observando no prólogo do seu livro, você descreve como quem partilha uma travessia, né? E, e não como quem chegou a um destino. Isso é uma escolha de humildade ou uma realidade com quem você ainda vive? É uma realidade que vivemos, né? Nossa vida cristã é uma travessia, né? Partimos de Cristo, nesse encontro com Cristo, para chegar nele, né? Ainda não cheguei, graças a Deus, né? Tá caminhando, né? Porque ainda tem uma longa caminhada pela frente, porque essa chegada sabemos que é o encontro definitivo, né? A vida eterna, né? Então não chegamos ainda nesse momento. Então a nossa vida é essa travessia, estamos atravessando. E aí atravessamos com fé, né? Então quando aquela pessoa fala assim, eu estou salvo, tá tudo errado, né? E já estamos salvos em Cristo. Não, mas eu digo assim, aquela pessoa falar que tá salvo, mas tá salvo porque ela tá se sentindo melhor que outros. Ela acha que já completou, já encheu o pote e pronto. Pode. É o já e o ainda não. Já estou salvo, mas preciso garantir a salvação, né? Sim. Tá no caminho da salvação, Tá na né? gama da salvação. Não chegamos à salvação plena. Que é uma construção diária, né? É uma construção diária. Essa travessia é justamente essa construção diária, né? Estamos todos nessa travessia, né? E aí, onde queremos chegar? Temos um objetivo, temos um destino, Sim. né? Existe o ponto de partida e o ponto de chegada. Estamos no meio. Já partimos com Cristo e queremos chegar com Ele lá. Só que ainda não chegamos. Por isso que a escrita é nesse sentido, né? Estamos caminhando juntos, atravessando juntos esse caminho. De onde vem essa pergunta que está no coração do primeiro livro? Se Deus é amor, se é onipotente e onipresente, então onde ele está quando o mundo sangra? Porque a gente vê um mundo com muita maldade, muito sofrimento, crianças sofrendo,
várias coisas horríveis no mundo. Guerra, que é tanta guerra que ninguém entende qual o sentido dessa guerra, porque ninguém compreende. Então, aí todo mundo se pergunta, pô, mas se existe um Deus, onde está Deus nesse momento? Essa é uma pergunta que eu acho que Em todos todos já os momentos, fizeram. né? Não só agora, porque desde o livro, a gente lê o livro Bíblia, né? A Bíblia. E a Bíblia, e tem guerras desde o princípio. E Deus? Onde que está É Deus uma diante pergunta que todos disso? perguntam, É. né? Todos eu acho que já fizeram essa pergunta, né? Onde que está Deus diante da guerra? Tem uma história na época se eu não me engano, da Segunda Guerra, que foram matar uma família de judeus, né? Uma família judia, na praça pública. Então eram os pais e tinham duas crianças. Colocaram na forca no meio da praça, toda a população assistindo. E chutaram a cadeira que apoiava, né, as crianças e os adultos. Quando tiraram aquela base dos pés daquela família, os pais morreram rápido, porque o corpo, né, do adulto é um mais pesado. Então, na queda, né, veio a óbito. Já as crianças não, ficaram agonizando. E ficaram agonizando por muito tempo até vir a óbito. E aí, no meio daquela população, né, que acompanhava, que assistia, alguém de um lado gritou: onde que está Deus que não faz nada que permite que uma criança, né, sofra tanto, agonize tanto? E ficou aquele silêncio até a criança morrer. Quando a criança morreu, outra pessoa do outro lado respondeu: Deus está nesta criança. Então, Se viu como um símbolo aquilo ali. isso. Então, assim, quando assistimos uma guerra e um país, né, que se acha, né, poderoso, né, bombardeando uma creche, uma escola, matando mais de 100 crianças, também questionamos. Onde está Deus diante disso tudo? E aí vem a resposta. Deus não está na guerra. Deus está na guerra, mas não está nas armas. Sim. Não está no coração daqueles homens que violenta, que agride, né, que fere a humanidade. Mas está na própria humanidade que sofre. Deus está em todos os lugares, né? E aí é possível ver Deus no sofrimento, é possível ver Deus na crise, é possível ver Deus em tudo, né? Basta abrir seu coração para perceber a presença dele sutil, né? Cara, é incrível como o senhor acabou de falar que Deus está em tudo. E só que não está no coração de muitos humanos que praticam essas atrocidades, né? Porque seria um mundo tão melhor, né? Se Com estamos aqui certeza. para evoluir, parece que a evolução está muito longe, né, É, de alcançarmos. estamos. Porque às vezes a gente vê o mal dos grandes que praticam mal aos grandes, mas a gente também pratica mal aos pequenos, né? E os Sim. pequenos também são erros. Então a gente fica assim, poxa, quando vai chegar essa evolução nossa pra gente ir pra esse nível, como o senhor falou, que a gente tá numa caminhada, estamos no meio do caminho, e muitos estão ficando pra trás, né? Porque não tá acompanhando Não está acompanhando. uma vida em Cristo, né? É porque ainda não entendemos o sentido, o verdadeiro e real sentido do amor, do que é amar. Não entendemos isso. E só entenderemos quando focarmos nosso olhar e nossa atenção e nossa vida em Cristo, em Jesus. Porque Ele, né, Ele nos ensina qual é o caminho do amor. O amor não exclui ninguém, o amor não violenta ninguém. Pelo contrário, o amor acolhe e na acolhida, né, ali tem uma entrega total. Não é entrega de interesse pessoal, né, ou de grupo. Pelo contrário, a entrega ali é para ver o outro melhor, o outro bem. Porque o outro estando bem, eu também estou bem, Com certeza, né? né? Então, o maior mandamento de Cristo é amar o próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Como Ele mesmo amou. Se nós seguirmos este único mandamento, tudo está resolvido na Tudo está Terra. resolvido. Ou quase tudo, né? É porque não vai ter mais mal. É. Porque se eu machuco ela, eu tô me machucando. Sim. Somos um, né? Como o pai, o filho e o pai são uma só pessoa, né? No amor. Se eu não me engano, é João 20.
que fala, né? 25, se eu não me engano. Marcos é guiado pelo Padre Miguel, mas o Padre Miguel não dá respostas, né? Ele oferece um convite. Por que um padre escolhe não dar respostas? Estamos falando do livro, né? Isso, desse primeiro livro, né, nas Das entrelinhas entrelinhas do do divino. divino. A resposta, ela fecha, né, o coração da pessoa, né? Você está com dúvida, e essa dúvida te move a buscar respostas. E aí, se você encontra de imediato a resposta, não tem mais o que buscar, né? É que nem o mistério. O mistério, quando revelado, deixa de ser mistério. Pronto, Acabou-se. acabou. Enquanto o mistério tem sentido, vale a pena celebrar, né? Você celebra até com mais gás, com mais amor. Mas quando esse mistério é revelado, pronto. Acabou. Acabou o sentido, né? Então, quando o jovem Marcos, no primeiro livro, procura o padre, né, questionando, né, onde está Deus diante disso tudo, não consigo sentir Deus, né, diante das crises, da crise de fé dele, o padre Miguel, então faz o convite. Venha buscar Deus, vamos caminhar até você encontrar Deus. E é nessa travessia que ele vai percebendo a presença de Deus nas entrelinhas da vida, porque é onde Deus habita. Deus está lá no templo, no santuário, no sacrário, tá. Acreditamos nisso. Ali está corpo, alma, né? Na presença, presente na Santa Eucaristia. Mas Deus também está aqui, no dia a dia. É aqui que sentimos a presença dele, é aqui que ele de fato habita. Sim. E a nossa tendência é sempre buscar Deus no altar. E quando o padre faz o convite, ele não fecha as oportunidades, né? Pelo contrário, convida. É um campo aberto, né? É uma pergunta que está sempre aberta para respostas. Ele vai buscar, né? Faz esse caminho de travessia até encontrar resposta. E é interessante, daí não sei se eu falo isso. Fale. Não, fica à vontade. Ele vai encontrar Deus, vai perceber Deus onde ele nunca imaginou que Deus estaria. Estava próximo. Está próximo, bem próximo dele. Mas é aquela presença sutil. Sutil. E ele percebe, ele sente. E quando ele sente, a emoção toma conta. Porque a gente acha que só sente Deus na igreja, entre os irmãos, mas até no momento de tristeza, que o seu coração tá quebrantado, triste, aí vem você sente algo diferente por dentro, e daí você vem aquele pensamento e você imagina, aqui está Deus. Até dessa forma você consegue Sim. encontrar a Deus. Encontrar a Deus. E a maioria das vezes só consegue encontrar dessa forma. Verdade. Porque incrível quando que pareça. percebemos que ali tem um vazio, um silêncio, é onde Deus habita, de forma bem sutil. E a pessoa vai sentindo. E quando sente, aí pronto, desmorona, né? Desmorona. Poxa, Deus sempre esteve aqui, eu nunca percebi. Por quê? Porque está tão fechado, né, na dor, na tristeza, nas crises, nas angústias, nos problemas da vida, no barulho, que não consegue perceber Deus. A presença de Deus. Sim. É incrível. É Porque é o que o mundo oferece. O mundo oferece muito ruído, né? muito ruim. E esse ruído é tipo como se fosse uma neblina que a gente não consegue ver Sim, o que é mais importante, que é uma vida mais. E viver uma vida divina, né? é E verdade. não enxerga a vida, nem Cristo, nem Deus, nem nada. Fica meio perdido. Meio perdido. E aí a gente vem a volta pra pergunta: onde está Deus? Por isso mesmo, porque tá preso em tanto ruído, tanta informação desnecessária, que a gente esquece o mais importante. E aí é onde vem as atrocidades, porque Sim. você não consegue mais enxergar o bem e o mal e entra na mesma onda que todos já estão vivendo, que é só maldade, maldade. Verdade. E é esse papo a gente conversando aqui, que eu tô emocionado, porque é um assunto Também. Ah, que a gente não bom. conversa no dia a dia, né? Sim. Seria ótimo você ter pessoas para conversar esse assunto, mas não é fácil você ter pessoas focadas num assunto tão legal, tão Sim. bem. Um assunto tão gostoso, né? Parece que não foi à toa que eu encontrei o senhor. É, padre. tá vendo? Eu falei o senhor mais cedo, né? Ontem, né? Eu falei, nada é por acaso, Nada né? por Tudo tem acaso. seu tempo, como também está escrito. Sim, E eu acho que quando as pedras se encontram é por isso. Porque tem coisas boas por vir, né? sim. E Deus prepara o caminho.
Sim. Ele é tão sutil que nunca imaginei que nas minhas férias estaria aqui hoje, Olha pra isso. nesse bate-papo, né? Nunca imaginei. Eu sempre converso com minha esposa, com Jaine, e aí eu sempre falo assim, cara, como é que a gente tenta entender uma coisa, por exemplo, para poder ter uma conexão. Sim, Eu preciso levar essa xícara daqui para ali. Porém, agora eu não consigo levar essa xícara daqui para ali. Só que daqui um tempo, passa um certo tempo, e eu paro para observar e vejo que a xícara já está ali onde eu queria. Aí eu volto no tempo, assim, no pensamento, e, sim. poxa, mas naquela época não era possível levar essa xícara até aquele local. E aí você vai vendo que o universo, ele vai gerando as conexões e tudo vai acontecendo. Vai E a acontecendo. gente não precisa nem esquentar a cabeça para conseguir alguma coisa que você precisa. Você vai vivendo, vai caminhando, como o Vai senhor falou, caminhando. vai caminhando, vivendo, lógico, num caminho correto, como o senhor falou, vivendo num caminho de Cristo. Sim, E as coisas vai acontecer automaticamente, sem você esquentar a cabeça para gerar algum artifício para a coisa acontecer rápida, né? Para ter sim. aquele choque. Por isso que diante da crise, né, diante da angústia, do desespero, precisamos silenciar, acalmar. E quando silencia e acalma, você, nesse silêncio e nessa calmaria, você eleva a Deus uma prece, uma oração, confiando aí naquele momento, as coisas vão se encaixando. Verdade. E de forma natural, sem que você se perceba. Quando você vai ver, opa, já aconteceu, já passou, já foi, Sim. mas ali foi Deus, de E forma sutil. Foi no Deus. cotidiano, do dia a dia, assim, a gente nem perceber, as coisas Isso. vão tudo se encaixando e aconteceu. É, eu costumo dizer o seguinte, para Deus, nas nossas orações, só precisamos pedir três coisas a Deus. Três coisas: sabedoria, entendimento e clareza. Só isso. Sim. Sabedoria, entendimento e clareza. Sabedoria para saber tomar as decisões de forma sábia, porque a sabedoria é divina. A clareza para que Deus clareie tudo. E uma vez tudo claro, visível, ou ali você vai estar entendendo as coisas, vai estar vendo as coisas como de fato elas são, você vai saber entender. E aí entendimento para poder entender e tomar as decisões. Só isso. Na oração você pediu isso, o resto é contigo. As coisas vão vindo automático Vão aí, vindo vai se automático. alinhando. Vai se alinhando. E aí você vai sabendo lidar com as situações. Verdade. E acredito que eu nunca tinha pensado nisso. Aí, Gente, estamos aqui num bate-papo gostoso com o padre Luiz Cláudio Cruz, ele que reside lá na cidade do Rio de Janeiro. Para quem não acompanhou no começo, chegou agora, tá aqui. Padre Luiz Cláudio. Vamos para a próxima pergunta. Eu vi certo. uma frase muito bonita no livro, que é essa frase assim: a fé não é um mapa. Não é isso? A fé não é um mapa, é uma bússola. Bússola. E é uma das frases mais marcantes do livro. De onde você tirou essa frase? Olha, a fé é uma bússola. Por que uma bússola? Porque a bússola aponta, Direciona, né? direciona. A bússola direciona. Direciona para o norte, direciona para o sul, direciona para o leste, oeste. A fé não pode ser um mapa, porque o mapa você se perde. Por exemplo, eu fui com meu pai agora em Salvador, né? Semana passada. Tinha que fazer um exame de vista, porque eu vou trocar o óculos. E coloquei o endereço no GPS. O endereço levou para um outro lugar. Não levou para o local correto, né? Que eu tinha colocado lá o endereço, a rua e o número, né, do prédio onde seria o exame. Então, o GPS, ele é movimentado, ele é o homem que, de uma certa forma, direciona. Sim. A bússola você colocou, não tem como errar. A fé é isso, a fé não tem como errar. A fé aponta para uma única direção, Deus. Ele é o nosso norte. A fé é como aquele ponteiro da bússola apontando, né? Direcionando, não tem como você errar. Então a fé não pode ser. A fé, de fato, é uma bússola que aponta para o nosso destino. Show de bola, viu? Interessante que tem as respostas na ponta da língua, né? Não tem o que É, pensar. Eu acho interessante isso. é o que eu vivo, né? É É. isso. Então, não tem como dar voltas.
O senhor, para alguém que não leu o livro, como você descreveria nas entrelinhas do Divino, não o enredo, mas o que ele faz com a alma para quem lê? Olha, se você. Diria para o leitor o seguinte: se você está buscando resposta, aqui não vai ter resposta. Vai ter um caminho. Um caminho seguro, direcionado, guiado, que te levará às respostas. Ou algumas, né? Porque a resposta ela nunca se esgota. É a dúvida. A dúvida é aquele bichinho que fica atrás do ouvido, né? Da orelha, fazendo aquele barulhinho que incomoda de vez em quando. Que é necessário, né? Eu, eu acompanho jovens vocacionados na diocese, os que estão buscando, fazendo discernimento para entrar no seminário, ser padre. Eu costumo sempre dizer a eles: a dúvida será sua grande amiga, do início até o fim da vida. Porque você inicia com dúvidas, antes da ordenação, antes de deitar para ser ordenado, bate aquela dúvida, aquela incerteza: meu Deus, é isso mesmo? Porque ali é o sim definitivo, tanto para o padre que vai ser ordenado, promete obediência a mim e aos meus sucessores? Sim, prometo. Quanto também para os casais, que diante do altar, né, um assume o compromisso com o outro de viver para sempre, até que a morte os separe. Então, sim definitivo. Até naquele momento vai bater a dúvida. Bate a dúvida com o padre, bate a dúvida também com o casal. O marido olha para a esposa, eu acho que deve pensar: meu Deus, é isso mesmo para a vida toda? A mulher, a mesma coisa, deve olhar para o esposo, né, e falar assim: meu Deus, é isso mesmo? E é nossa grande amiga, nossa grande companheira. Agora, como você lidar com a dúvida? Né? Como lidar com ela? Né? Tentar Procurando sempre as respostas. simples respostas. Né? E buscar, caminhar. E o livro é isso, esse convite à caminhada. A caminhar, mas caminhar com fé, né? Direcionada, para poder uma caminhada direcionada para encontrar essas respostas. Então, na frase, veja, eu vi essa frase em algum lugar. A resposta move o mundo, mas as perguntas também, né? Porque As perguntas movem muito mais, porque a pergunta te provoca, que que dá o impulso. dá um impulso. E você vai encontrar resposta, e daquelas respostas vão vir outras perguntas. Não acaba nunca, Não né? acaba nunca. Não acaba nunca. O negócio vai só. Só aumentando. O objetivo é não entrar em crise, né? Se não entrar em depressão. Eu faço, meu Deus, Sim. você entra em depressão por causa de uma pergunta. Aí o negócio fica meio estrito. O segundo livro é descrito por você mesmo como uma continuação que não repete, mas que aprofunda, né? O que estava faltando no primeiro livro que precisava ser dito no segundo, que é o segundo, né? Isso. Que precisava ser Entre dito o no céu e o segundo. chão. Então, são duas realidades. Ali é o começo, aqui é o meio. É. Ou continua. Tá Vai ter caminhando, alguns né? meses ainda. Um terceiro, um quarto. Né? Não sei, só Deus sabe, né? Mas a ideia é continuar. Até porque existem outras questões que seria interessante também Se abordar, aborda. mas é sempre à luz da fé, né, de uma forma bem espiritualizada. Então, no primeiro livro, o contexto do livro, né, é uma realidade mais interior, uma realidade de um povo mais simples, né, porque também os jovens do interior têm dúvidas, né, principalmente quando chega aquela fase, né, o que é que eu vou ser quando crescer, né. Então, esse é o contexto. O problema da cidade grande não são os problemas da cidade pequena, né? São diferentes. Apesar que alguns problemas da cidade grande hoje já alcançam as cidades menores, as cidades pequenas, interior. Então aqui nas entrelinhas do Divino, Marcos se depara com alguns questionamentos. Quando ele vai para a cidade grande, já numa certa idade, já trabalhar, né? Depois de estudar, ele vai trabalhar, ele se depara com outros problemas. Uma cidade mais barulhenta, muito agitada, vem os estresses de trabalho, vem os problemas, né, da vida adulta. E aí ele se depara também com essa mesma dúvida. Né? Aí surgem outros questionamentos. Né? Outros questionamentos. E aí, no primeiro livro, ele conta com a ajuda do Padre Miguel, na cidade grande, já outro cenário, né? Que é um pouco mais próximo do nosso cenário. Ele encontra o Frei Antônio, que faz o mesmo caminho que o Padre Miguel, ajuda da mesma forma que o Padre Miguel, né? Caminhando com ele.
E aí, algumas questões que foram abordadas no primeiro livro, no segundo livro é um pouco mais é aprofundado, né? Porque, como você falou, é uma É uma continuação. continuação sem. Mudou só o campo, né? É, só o cenário, né? Saiu da cidade pequena, do interior, para a cidade grande. Que aparentemente é uma narrativa do nordestino, dá É, a entender, né? isso, O que acontece muito com a nossa região, Aporá e Crisópolis, essa região isso, nossa, o Nordeste em si, que a criancinha cresce, mas vê todos os pais, tios, parentes, tudo viajando para as capitais para trabalhar, para buscar uma vida financeira melhor. sim, E é mais ou menos parecido, porém aqui está em outro contexto a história, né? isso. Mas assemelha-se, assim. Você sente, por exemplo, né? Você vai entender quando você sai daqui de Crisópolis, né? Quem mora na Aporá, quem mora né? A Cajutiba, sai da sua cidade e vai para Salvador. Você percebe a diferença, né? Gigantesca, né? Gigantesca. Barulho, agitação, correria. O clima até um pouco mais pesado, né? É isso. Então é esse clima que Marcos se depara. Com essa agitação, um clima pesado, de correria, de trabalho, né? E o grande risco de se esvaziar para Deus é viver a escuridão, né, do espiritual. Isso é muito ruim. É muito ruim. E aí vem a crise de fé. Porque você sai de uma realidade onde você, mesmo com a sua vida agitada ali, do seu dia a dia, né? Mas uma realidade calma para uma realidade agitada. Onde você tem que dar conta de tudo em 24 horas. E às vezes nem dá conta, né? Nem dá conta, porque tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que você não consegue administrar tudo. Inclusive, falta tempo para a oração, né? Para a espiritualidade, para a fé. E se tem algo que nos ajuda a estar na presença de Deus é a oração. Porque a oração é um canal de diálogo com Deus. Então, se você não tem tempo para Deus, a sua vida é tão agitada que você não consegue parar para Deus, aí aí mora o risco, né? De você se afastar dele. E não sentir a presença dele. E foi o que aconteceu com Marcos no segundo livro. Vai esfriando, Vai esfriando, vai né? esfriando, Dependendo da conexão, né? perdendo a conexão, a ponto de parar para rezar e sentir um vazio. Não Um vazio sentir muito a grande. presença dele, né? Não sentir a presença dele. Orar, rezar por rezar. Isso. Como se fosse com qualquer outra. Uma oração vazia, né? São palavras ao vento. E aí é ruim. Quem faz essa experiência e for ler o livro, aí fica a dica para o leitor, né? E for ler o livro vai perceber. Mas vai se encontrar nesse personagem Marcos e vai ver que esse vazio é um vazio que dói. Que vai corroendo aos poucos, sabe? É o mesmo vazio que Madre Teresa de Calcutá, hoje santa, né? Teresa de Calcutá, sentiu há 40, 50 anos da sua vida. Ela orava, né? Tinha os seus momentos de oração, mas vivia uma escuridão espiritual. Ela não sentia a presença de Deus. Ela não sentia Deus respondendo para ela. E olha que a mulher fez um trabalho, né? A irmã fez um trabalho belíssimo. Ela nos deixou um legado muito grande, né? Das suas obras, da sua obra social, né? Lá na Índia, em Calcutá. Mas viver essa escuridão espiritual. Devemos viver uma vida com conexão com Deus. Por isso, não perca a conexão com a 3L, viu? Aproveitar o gancho, né? É verdade. Vamos para as perguntas. O subtítulo desse livro aqui, né? Isso. A galera tá vendo de casa esse livro aqui. É a espiritualidade do cotidiano. Em tempos de redes sociais, produtividade e pressa constante, o que significa cultivar espiritualidade no cotidiano? Isso não é para poucos, né? Não é para poucos. Todos são convidados, né, a viver essa espiritualidade no cotidiano. Porque nas redes sociais também somos convidados a viver essa espiritualidade. Porque quem não tem o Instagram, né? São poucas pessoas hoje que não tem Instagram, não tem WhatsApp, Sim. né? Até os idosos, meu pai tá ali, tem o Instagram e fica lá até curtindo. Tem pessoas que tem 2, 3, né? Não é só 2, uma. 3, verdade. E tem que administrar, né? Tem essa loucura de Isso. administrar 3 páginas de Instagram, Facebook, né?
Então, também nas redes sociais, devemos viver essa espiritualidade. Né? Quando as pessoas estão ali no Instagram, vive uma crise, uma depressão, um problema, de repente você faz uma postagem, um texto bíblico, uma reflexão bíblica, a pessoa recebe e aquela mensagem toca no coração, né? Tem alguns influenciadores católicos, né, que ajudam também com suas orações. Exemplo, o Frei Gilson. Onde a Frei Nem no Gilson trabalho, atua né? hoje? Nem no trabalho. Onde que o Frei Gilson atua hoje? Praticamente né, suas atividades, né, enquanto congregação, na sua paróquia, na sua comunidade religiosa, mas as redes sociais são um canal hoje de evangelização. E ali ele vive uma espiritualidade belíssima, ajudando muitas pessoas, né? Basta a gente administrar também o jeito, a forma de O como jeito e a você vai forma. usar também, né? Isso. Porque a gente vê tanta atrocidade, tanta coisa devido às redes sociais, né? Verdade. Aí é preciso você selecionar e fazer uma grande limpa do que realmente você está consumindo, né? Isso. Se aquilo realmente vai lhe fazer bem, se vai trazer alguma coisa para você que vai lhe agregar, que vai lhe ajudar a se conectar com Deus, né? É, A gente precisa, muitas das vezes, ver o que a gente está consumindo, né? Porque tem muita coisa boa na internet, mas também tem muita muita coisa ruim, coisa, né, que... negativa. É, É Verdade. aquela questão, a gente sabe, porque tudo é bom, mas sabendo usar, né? De É, forma moderada, é que né? até o veneno é bom, você sabendo usar em dose pequena, né? Não é veneno. isso? Se Vira você remédio. exagera, se torna um problema, né? O problema tá no exagero do uso das coisas. Há um momento no livro em que Marcos diz: se este silêncio é tua vontade, então que eu aprenda a te amar mesmo sem sentir. De onde vem a coragem de escrever uma cena assim? Essa parte do livro do Marcos, sobre o silêncio, eu me inspirei na Madre Teresa de Calcutá. Sim, Porque mesmo vivendo os seus 40, 50 anos nessa escuridão espiritual, né? Tendo uma vida de oração, mas para ela uma oração que não sentia a presença de Deus, só ela falava, né? Mas não sentia a presença de Deus ali, esse silêncio, né? Que incomoda. Ela conseguiu fazer uma obra, né? Belíssima, foi porque ela percebeu que mesmo não sentindo a presença dele, ele estava ali. Então, o problema não é Deus. E nunca será Deus, porque Deus sempre será uma solução, né? Porque Deus sempre quer o melhor. É Deus que permanece. E permanece sempre. A questão é, e nós? Permanecemos nele? Então, mesmo sentindo o silêncio e o vazio de Deus, né, que ele não está ali presente, é importante permanecer. Por isso que Marcos, sentindo a presença dele, se deixou o caminho, tá, silenciou, beleza, eu vou continuar. É continuar, é persistir, né? É, é, é permanecer nele. Porque Deus permanece, Deus está ali. Talvez não esteja falando, silenciou, porque não estamos ainda preparados para ouvir. Estamos tão inquietos, incomodados, que não conseguimos ouvir a sua presença. Mas Deus está ali. E é importante que você permaneça. O importante é permanecer. Você fez a oração, né? Passou uma semana orando, meu Deus, isso. Mas você não sentiu, durante naquela semana, a presença real dele ali, um sinal de que ele estava presente, não se incomode. Não fique preocupado, não fique, meu Deus, esse cara me perguntando, não. Deus também tem o momento dele. E aí precisamos respeitar os momentos. Precisamos respeitar o silêncio de Deus da mesma forma que ele respeita o nosso. Devemos respeitar as atitudes, a ação de Deus da mesma forma que ele respeita as nossas, né? As nossas escolhas, né? As nossas atitudes. Isso também é oração. Eu costumo dizer que é maturidade na fé, quando você chega a esse ponto, né, de você orar e não sentir a presença de Deus, mas permanece ali, mesmo sabendo que ele não está interagindo, não está respondendo, mas você sabe que ele está ali, isso é maturidade na fé. Você alcançou um grau de maturidade muito grande na espiritualidade, espiritualmente. De saber que você está esperando o que você pediu, mas que não chegou o momento Não ainda. chegou o momento Você ainda. aguardar ansiosamente, né? Ansiosamente. confiar, né? É, Confiar. Tem uma interessante. personagem uma terceira personagem, são 3 personagens no primeiro livro, né?
Marcos, a personagem principal, junto com o Padre Miguel, e tem uma terceira personagem que é Dona Cecília. Cecília é uma senhora, né, que muito devota de Nossa Senhora, reza o texto todos os dias. E ela teve que enterrar o filho no personagem, ó, contando o livro. É bom que vocês não vão comprar o livro só por curiosidade, né? E ela teve que enterrar o filho, depois ela enterrou o marido. E aí Marcos, no diálogo com Dona Cecília, pergunta, mas de onde vem essa força toda? Ela responde, vem de Deus. Eu sei que eu passei por tudo isso, né, de perder o filho, de perder o esposo, de estar sozinha, mas não passou sozinha. Deus passou com ela, esteve sempre com ela. Isso é fé. Isso é maturidade na fé. É saber que aonde depositou a fé dela. Onde ela, né, de fato confiou e confia em Deus. E Deus não abandona ninguém. Antes mesmo de retornar para a casa do Pai, ali, se eu não me engano, na Ascensão, ele diz: eis que estarei convosco até o fim. Até o fim. E de fato, quando for o fim, né? Quando chegar o nosso dia, nossa hora aqui, quando abrimos os nossos olhos lá na eternidade, iremos nos deparar com o rosto de Deus. O rosto do Filho. Estará lá pronto para nos receber. Assim eu espero, né? Eu também. Eu confio e prego isso, tá? O senhor falou a questão do que entregou um trechinho aí, né? É, Mas na verdade isso aí dá mais vontade de a gente adquirir o livro. o livro. Eu lembro uma época que eu trabalhava em São Paulo, eu trabalhava com técnico de segurança, e a gente falando de livro, ele falou, ô, Luciano, é Luciano Araújo, você falou Araújo, né? Luciano Araújo. É, tem um livro muito bom para você ler, que eu leio, e quando eu li esse livro, e contou a cena, quando eu li esse livro, tem um momento da história que eu senti o cheiro das flores que estava sendo narrada no livro, que é o livro A Cabana, não sei se você já leu, o livro A Sim, Cabana, é um muito livro bom. muito bom. Muito bom mesmo. E aí eu falei, eu vou assistir o filme. Ele falou, não assista o filme não, que não tem nada a ver. Nada a ver. Eu já li o livro. Eu li o livro, eu comprei o livro pra ler só por sentir esse cheiro das flores. Eu não senti o cheiro das flores, mas o livro foi muito... A história é muito boa e eu não sei se o ator ele é protestante ou é católico, mas é um filme muito voltado pra espiritualidade, né? É, Tanto esse como o filme, como o outro livro dele é A Travessia, né? a travessia. Não sei se você já leu A Já. Travessia. Tem os dois e são muito bons. Bom, Que são histórias só trocando algumas coisas, a gente, não é isso? sim, É duas histórias diferentes, só que se eu ler um e quando ler a segunda, você vê que a história São bem parecidas. são bem, Sim, são. a narrativa é outra, mas a história parece ser a mesma, né? É. Mas é muito bom. Muito bom, vale a pena. Quem não leu, indico também. É por isso que o senhor falou aí na questão do detalhe que o senhor deu do livro, mas na verdade isso aí dá mais vontade a gente conseguir de adquirir o livro. Sim. Já leu A Cabana? Já. A Travessia também. Inclusive, A Travessia foi meu primeiro livro. E eu fiquei tão obcecada em ler livros depois que eu li A Travessia que ele foi uma porta de entrada para mim começar a ler A Travessia, Sim. o livro. Olha, que Foi. massa, que bacana. Não Foi Foi, que eu, Luciano, foi foi que o eu fiz o primeiro contrário, eu li A Cabana. Aí só Foi. que eu comprei o A Cabana, ele é um pouco mais É grosso. grosso. É. E eu comprei Depois fizeram esse reduzido, bolso, né? né? De bolso, um resumo. É. Mas aí eu comprei esse mais grosso. Aí quando eu comprei A Travessia, ele já foi um livro mais fino. Sim. Um pouco mais grosso que esse aqui. E aí eu acho que ela falou, vou ler mas não é porque as redes são menores, né? São. Mas ela ficou fascinada quando leu o livro. Foi. Quando eu li A Travessia. Tem um momento no seu livro aí que Marcos vai até um homem em situação de rua, né? E não para pregar, mas para simplesmente perguntar o nome dele. O que o senhor quis dizer com essa cena? Então, essa cena é do livro Entre o Céu e o Chão, né? Vocês conhecem aquela música do Padre Zezinho, Entre Nós Está e Não o Conhecemos? Canta um trechinho, que eu sei que todo padre é cantor e canta muito bem. Eu não sou cantor, Mas aí, não. os padres tudo cantam? Não, nem todos cantam. Eu sou um dos que não canto. Inclusive o Padre Charles, eu queria até mandar um abraço para ele, Sim. o pároco lá de Aporá. Ele disse assim, você canta, poderia cantar o Evangelho em reto tom, as orações em Aí. reto tom. Eu falei assim, não, Padre Charles, isso é para poucos. Mas fazem canto no estudo? Depende, tem seminário que sim. Porque geralmente a maioria Eu dos não padres, tive aula de canto, não. a maioria dos padres cantam bem. Não desafina, né? É. A maioria deles tem a voz grave, mas cantam ali. Ó.
Mas pode cantar um trechinho da música, a gente vai lembrar. Não, A frase principal da música. a frase é essa: entre nós está e não o conhecemos. Deixa eu ver aqui, se eu consigo pegar aqui. É bem conhecido, Padre Zezinho. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome. Ah, acho que eu sei. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome. Aí, vai cantar na estante a música. Não, eu não sei. A música toda. Agora veja como é a fé e a confiança, né? Aí você mora distante da família, se dedica a tudo isso, né? A viver uma vida tipo, dedicada a Deus, né? Porque a vida de padre, muitos já me falaram que é uma vida um pouco solitária. Solitária, assim, de família, não de pessoas. Tem muitas pessoas envolvidas na Sim. igreja, né? Mas geralmente a família não está envolvida porque os padres nunca trabalham na sua localidade, na sua terra, muito né? difícil, muito Sempre é raro. fora. Então eles vivem um pouco só, né? Mas, recentemente teve um caso de um padre, né, que acabou tirando a própria vida. Não sei qual foi o problema dele, né? É. Isso, infelizmente, tem acontecido muito isso, né? Eu costumo dizer que a solidão é escolha. Ah, sim, você pode escolher, você vai viver na solidão ou você vai Porque viver... mesmo como um padre vive, né, não tem ninguém do lado, não tem uma pessoa do lado, né, para poder compartilhar tudo, as dificuldades, as alegrias, mas são os amigos. Então tem padres, por exemplo, que preferem ficar sozinho, daquela afastada, tá né? afastado, silencia, né, guarda tudo. Já tem padre não, que tem os amigos, que quer estar com os amigos, né? E eu lembro que eu fui pároco lá em São João de Meriti, na paróquia Nossa Senhora da Glória. Aí uma senhora chegou pra mim e falou assim: eu fico com muita pena do senhor. Eu, por quê? Não, porque acaba a missa no domingo, vai todo mundo para suas casas e o senhor fica aqui sozinho. Sozinho, rapaz, largado aí. Aí eu falei assim: a senhora não sabe. Eu fico sozinho na hora de dormir. Porque quando acaba a missa, tem uma família para que me acolhe toda domingo à noite para jantar. Eu ia para casa dessa família, ficava lá, jantava, Maravilha. batia papo com a família, né, com a família. Aí quando dava a hora, ia para casa dormir. Aí no dia seguinte tinha os funcionários, né? Então, Sim, de fato, tem padre que se recolhe, né? Fica ali sozinho mesmo, né? Vive essa solidão porque ela se sente assim, escolha, né? né? É a escolha dele, né? Agora, eu mesmo não nasci para ficar sozinho, não. Quando bate a solidão, procuro logo um amigo, alguém, saio para, né? Para procurar alguém para bater um papo, porque a solidão, ela é bom em alguns momentos. Por exemplo, estar sozinho no momento de oração, isso é muito É bom. perfeito, É né? perfeito. É você e Deus. E aí, é, agora você conviver sozinho é muito ruim, né? Então, a letra da música, né? Sim. Quem nos acompanha, né, deve recordar a música. É a música do padre André Lima, e que Padre Zezinho, se eu não me engano, regravou. Disse que era do Padre Zezinho, mas ele regravou essa música. A música é assim: seu nome é Jesus Cristo e passa fome, grita pela boca dos famintos, e a gente, quando vê, passa adiante, às vezes para chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa e dorme pelas beiras das calçadas, e a gente, quando vê, aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Então, esse gesto de Marcos de ir até essa pessoa na rua e perguntar o nome é para mostrar, olha, primeiro que essa pessoa ela está vulnerável, está na rua, é uma pessoa invisível, né, para a sociedade. Sim. Então, quando o Marcos se aproxima, pergunta o nome para dar dignidade a ela. E ali Deus está presente naquela pessoa, né? Ele pergunta, ele mostra a pessoa: olha, eu estou te vendo. Você é meu irmão, você é gente, você está aqui comigo, né? É para dar dignidade nesse sentido mesmo. Dá valor, Dar né? valor. Mostrar que ele não tá ali à toa. Não é um Não, figurante, não é né? um figurante. É, E aí precisamos tomar muito cuidado. Nós que somos cristãos, né, devemos isso também é amar, né? É você ver a pessoa na rua, né? Passando por necessidade, você oferecer a mão, ajudar, né? Estender a mão. Jesus Cristo não fez isso, né? Na vida dele. Por exemplo, cego de nascença.
Ele tava passando, o cego gritou, ele foi lá, puxou o cego, não, vem cá. E aí cuspiu no chão, fez aquela lama, colocou nos olhos e fez com que o cego enxergasse. E ali deu dignidade àquele homem. O Zaqueu estava na árvore, Zaqueu era bem baixinho, né? Zaqueu estava na árvore. Antes mesmo de Zaqueu ver Jesus, foi Jesus Cristo que viu Zaqueu. E, mano, ele ordenou, desce dessa árvore, Zaqueu, você vai cair, tá doido? E Zaqueu desceu da árvore e disse, hoje eu vou jantar na sua casa. Então é dar dignidade, né? Não esperar que o outro venha, é você mesmo ir ao encontro do outro. Eu sempre fico pensando assim nas missas, a igreja lotada, né? Eu fico olhando para o rosto das pessoas e fico imaginando, né? O que que passa na cabeça dessas pessoas? Como é a vida delas? E às vezes ali tem alguém que não tem o que comer em casa, mulheres que são violentadas dentro de casa, estão ali, estão em paz, mas quando chega em casa sabe que vai ver uma guerra, né? Dentro de casa, tem situações de vícios, né? E tantas outras situações. Na maioria das vezes, as pessoas procuram a igreja como se fosse um refúgio. Um refúgio. Outro dia eu tava falando com o padre Edilson, que ele é pároco aqui de Olinda, aí eu até comentei, padre, ser padre não é fácil, né? Tem que lidar com todo tipo de pessoas, todo tipo de coisas. Aí ele falou, porque muitas das vezes a pessoa vai para a igreja atrás de uma palavra, um abraço, com tantos problemas e acaba encontrando na igreja. E aí é como você vai tratar aquela pessoa. Exatamente. Né, para que ela se sinta acolhida, para que ela queira voltar para a igreja. E é como se fosse um refúgio mesmo. Ali ela vai procurar uma solução para tudo aquilo que ela está vivendo, né? Então é assim. Tinha uma senhora que ela ia toda quarta-feira à tarde lá para a igreja, lá na paróquia onde eu fui pároco, onde você viu como pároco. Toda quarta-feira à tarde. E aí, às vezes, eu não tinha o que fazer, né? Mas eu ficava lá sentado no banco. Um dia, o sacristão falou assim, padre, a fulana vem aqui todo dia, toda quarta-feira, nesse horário, e passa a tarde toda, emenda com a missa. E fica lá sentada. Eu falei assim, eu já tinha observado isso, né? Que essa pessoa faz isso. E aí um dia eu me aproximei dela para conversar e perguntei, mas toda quarta-feira a senhora vem? Ela falou assim, porque é a folga do meu marido. Só falou isso. Nossa. Tá vendo? É a folga do meu marido. Na parte da manhã eu tomo conta da casa, preparo o almoço e às vezes nem almoço. Saio de casa. Eu deixei ele em casa sozinho. Que vida. Imagine o que acontece. Eu nem quis perguntar. Só isso pra mim foi suficiente. Entendeu? Foi suficiente. O que ela passa na quarta-feira à tarde? O que motivou ela de sair de casa, que é o dia que o marido está em casa, né, para poder aproveitar um pouco mais o marido. O que acontece na casa dela que faz com que ela saia, não fique. E aí ela fica ali, né? Eu aproveitei, né, já que tá na igreja, é um lugar que ela encontra paz, refúgio. Eu fui e inventei um grupo de mulheres, né, que abre a igreja, ficava ali com a igreja aberta, que a gente chama de Vigilantes de Cristo, né? Então, todo de terça a sexta, eu deixava a igreja aberta à tarde, até para dar sentido, né, a presença dela ali. Caso o esposo resolvesse ir lá, ia saber que tem os Vigilantes de Cristo, né? Criei isso e assim a gente Olha para isso. deu um Pra dar um caminho, né? amparo para essas Um amparo a pessoas, essas né? pessoas. Exatamente. É interessantíssimo. Demais. Porque você vê que tem pessoas que usam a igreja também como um refúgio para se Exatamente. desligar dos problemas, né? Seja esse porque isso não é pouco, é uma maioria de mulheres que passam por essa situação. Faz uma situação. Nossa. É, E aí estamos falando das mulheres, né? isso. Aí das crianças, né? Os idosos. E por aí vai. São várias realidades que precisamos ter um olhar. Um olhar de caridade, né? O mesmo olhar de Cristo. Um olhar de caridade para com o próximo. E aí a nossa tendência é sempre olhar para fora. Pouco, na verdade, quase não olhamos para dentro. E é uma realidade que nos afeta também dentro, né? Bem próximo à nossa realidade ali. E não sabemos que a pessoa está ali na igreja servindo, na pastoral, Tem sempre essa questão sorridente, também, né? E achamos que está tudo bem. E na verdade,
Ali é apenas aparência. O senhor como padre, eu digo o senhor como padre porque um padre, no meu ponto de vista, é uma pessoa que tem uma conexão maior com Deus, porque ele está todos os dias, não porque está na igreja, mas porque está em contato com a palavra, tá ministrando ali, e o senhor consegue perceber quando por exemplo, a sua igreja está cheia, mas tem fiéis ali que são fiéis mesmo, estão ali sempre. Você consegue perceber quando eles estão ali com um problema? Sim. Que mesmo estão ali sorridentes, pá, e tal, mas você vê que por trás que ali é uma camada artificial, que é só ali para demonstrar, mas que na verdade tá cheia de. Você consegue perceber isso? Eu sou muito observador, né? Então estou ali calado, mas estou olhando, estou observando. Então, o padre, claro que não dá para conhecer todos os fiéis da igreja, né? Ainda mais Eu digo um aqueles mais padre, próximos, os né? Que mais você próximos. consegue Isso. analisar. Até aqueles que não são tão próximos, mas são fiéis, participam, né? A gente percebe pelo olhar, né? A fisionomia, né? Às vezes está um pouco mais tenso, mais apreensivo. E sempre quando dá oportunidade, me aproximo, tá tudo bem? Como você tá? Dá oportunidade para a pessoa falar, né? Já aconteceu de chegar próximo de uma pessoa e ela, não, tô bem, padre, não quero falar, não. Eu chegar para a pessoa, olhar nos olhos dela e falar assim, olha, você sabe que existe o confessionário, né? O sacramento da confissão. É sigiloso. Se você precisar, esse é o espaço para a gente conversar, bater um papo. E a pessoa se sente segura, porque aquilo que é confessado não pode, né, sair, né? Tem um sigilo canônico, né? E aí a pessoa se sente à vontade para se abrir, né? Mas existe sim. Pelo menos comigo, eu sou muito observador, observo bastante as pessoas que participam, estão ali mais próximo, né? Acredito que todos os padres são É, observador. Que quando a gente falta à missa, você não não veio. veio. O padeirado puxa a nossa orelha. É isso mesmo. Porque você tá ali toda a missa, tá no mesmo lugar, às vezes, né? Fazendo a missa, tá ali na sua ação, no seu serviço pastoral, né? E todo mundo tem esse lugarzinho na igreja de Tem, sentar, tem. né? Todo mundo tem. Escreveu um ato espiritual para o senhor. E como funciona esse processo? De onde vem a conexão? Olha, os dois livros surgiram a partir dos meus atendimentos espirituais, né? De orientação espiritual com jovens, com os fiéis. Então, eu comecei a escrever o primeiro livro, né? Aí quando eu escrevi o primeiro livro, eu falei, não, preciso também falar um pouco dessa realidade urbana. E aí surgiu o segundo. Com a mesma personagem, que é mais fácil, né? Você não tem que criar mas já é difícil criar um outro cenário, né? E aí criar personagem é mais difícil ainda. Eu resolvi manter os mesmos personagens. Como foi que surgiu esse livro, né? Também das minhas inquietações. Que o padre também tem dúvida, né? O padre também fica um pouco inquieto com algumas situações. Então comecei a colocar no papel, rabiscar, né? Aí quando eu comecei a escrever, começou a vir as ideias, que eu tinha um padre, agora um santo, agora não recordo bem o nome, não recordo o nome do santo, ele dizia que são as santas inspirações. O que são as santas inspirações? Você está escrevendo algo e de repente começa a vir algumas ideias na sua cabeça e você vai colocando no papel. E aí assim foi surgindo o livro. Eu fiz Aos essa poucos. pergunta porque a gente vê muito músico, até atores também, escritores também, que eles falam assim, por exemplo, no caso de um compositor, ele falou: "Estava dormindo e do nada eu acordei com a ideia assim na cabeça, e eu já peguei o papel, fui escrevendo". Então, é por isso que eu perguntei de onde vem essa conexão, porque acontece muito isso, do nada vem aquilo como se alguém soprasse no seu ouvido ou mandasse essa informação direto pra mente, né. Vem as ideias, né? E eu fui construindo, fui escrevendo. Aí você escreveu um capítulo, o problema é começar. O problema é você começar a escrever. Começou a escrever, já era. Aí já... Se não As parar, não ideias termina vêm. nunca, né. vem. E aí eu comecei a ficar empolgado. Isso também ajuda, né? Porque você começa a viver aquele momento ali. E aí eu fui escrevendo. Claro que entre um capítulo e outro foi acontecendo um atendimento, uma coisa, né, uma leitura de um texto, né, de um livro, um bate-papo com um amigo, um filme, uma série, né, são frases
né, que vão surgindo ali. Opa, é legal isso. E aí isso vai contribuindo, vai ajudando também na escrita. Na nota do ator, você disse que cada capítulo convidou a revisar seus próprios silêncios, suas luzes e suas sombras. Qual foi o capítulo mais difícil de escrever? O silêncio de Deus. Quando falo do silêncio de Deus. Porque é um grande observador, né? Porque o meu medo era escrever de uma forma que as pessoas não conseguissem compreender, entendeu? Não entender. E ali eu tive que me colocar também, porque em alguns momentos da minha caminhada vocacional, eu passei por essa experiência do silêncio de Deus. Quando saí da vida religiosa para a vida consagrada, da vida consagrada para a vida diocesana, né, da congregação para a diocese, foi aquele período, para mim, foi um período muito tenso, muito angustiante, porque eu queria respostas, sinais, né, de Deus e não tive. Então foram meses assim, orando, aquela angústia, eu sabia que ali não era mais meu lugar, não era para ficar ali, eu tinha que fazer outra experiência para me me reencontrar novamente nesse caminho vocacional. E foi assim, um silêncio absurdo. E aí esse silêncio rompeu quando uma missa lá na congregação, no Rio, durante a missa, e eu dizia o seguinte, é que sabe que existe o padre religioso, né, que são os freis, os consagrados e o padre diocesano. Hoje eu sou padre diocesano. E desculpa. E eu dizia o seguinte, não, eu saio da congregação, se eu for sair da congregação, eu saio da congregação para casa dos meus pais. Jamais serei padre diocesano. Era o que eu dizia, era o que eu dizia. Já, nas minhas orações era bem claro nisso. Só assim, eu não vou para a vida diocesana de jeito nenhum. Saio da vida consagrada para casa dos meus pais. Mas qual era a trava na época, assim, que você achava que... Existe uma diferença boba, né? E costumo dizer um pouco até imatura, de alguns padres diocesanos com os religiosos e religiosos com os diocesanos. Um certo preconceito, uma rixazinha, sabe? Não é com todos, claro. Não são todos religiosos, nem todos os padres que vivem, mas existe, no fundo. E eu também tinha isso, né? Que era religioso e na vida religiosa eles falam mal dos padres diocesanos, os padres diocesanos também falam mal dos religiosos e São humanos, né? somos humanos, né? Somos falhos. Isso acontece, não com todos, né? Não posso generalizar, não posso dizer que todos os padres diocesanos falam mal dos religiosos, nem que todos os religiosos falam mal dos diocesanos. Hoje eu não falo mal dos diocesanos nem dos religiosos, né? Não posso. Que eu fiz experiência na vida diocesana, na vida religiosa, na diocese. Enfim. E aí, durante a missa, no momento da consagração, quando o padre elevou a hóstia, e era um religioso, nesse padre Silvino. Os vocacionistas, quando forem assistir esse podcast, eles vão recordar. O padre Silvino era um sergipano, daqueles bem brabos, sabe? Um santo homem. Mas, na relação, tinha sempre uns atritos, né? E foi justamente na missa presidida pelo padre Silvino, inclusive fiz minha primeira comunhão com ele, que ele foi meu pároco. Ele, quando ele levou a hóstia, eu senti no coração, assim, bem forte, né? Aquela pergunta, por que não a Vila Diocesana? Eu comecei a rir. E minha resposta imediata foi, jamais. Jamais. Não, daqui eu vou para casa dos meus pais. Mas eu pedia a resposta. Eu pedia, né, um sinal. E aí tudo bem. Passou. Na semana seguinte, na missa, na quarta-feira, missa na paróquia, que o seminário era bem próximo da paróquia. Aí novamente eu perguntei, né, meu Deus, dá um sinal, me dá uma resposta. E quando ele levantou o cálice, aí veio a mesma pergunta. Mas por que não a vida diocesana? Aí pronto, não tinha mais motivo de sorrir, nem dar aquela resposta imediata. Meu coração começou a aquecer e falei assim, tudo bem. Se for para a vida diocesana, o senhor prepara o caminho. E aí eu fiz o contato. Eu chego a me arrepio, só em lembrar. E eu fiz o contato com a Diocese de Caxias. Tinha um padre que tinha sido vocacionista, entrei em contato com ele. Ele imediatamente levou
para o padre responsável, o reitor do seminário, me apresentou, né? Falou assim, ele é vocacionista lá de Salvador, quer conhecer a diocese. Hoje esse padre é bispo, né? Dom Lúcio, lá da Prelazia de São Félix, no Araguaia. Ele tá italiano, ele. E aí Dom Lúcio me acolheu, né? Deu o caminho, como seria o caminho, e fiz um diálogo com a diocese em 3 meses. Foi agosto, setembro, outubro, consegui o parecer dos meus reitores, né, da vida consagrada. Apresentei a diocese e no novembro eu tive uma conversa com o padre Lúcio, na época, hoje bispo, né? E o padre Lúcio diz: olha, você foi aprovado, né? E gostaríamos que você vai ingressar aqui na diocese em janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, porque é um período de missão dos seminaristas da diocese e você já vai participar da missão. Então, eu pedi que fosse daqui ele preparasse o caminho, ele preparou o caminho. E é a mesma paróquia que o senhor atua hoje? Não. É. A paróquia que eu atuo hoje é a paróquia de Xerém. Quando eu entrei na diocese, eu fui para a paróquia do Pilar. Que é Lá uma no Rio paróquia lá também. na diocese de Duque de Caxias. Então eu vivi essa experiência de silêncio, né? Não só esse momento, mas outros momentos também da minha caminhada. Também como padre já tive esse momento. Então, quando eu escrevi esse capítulo, né, do Silêncio de Deus, também eu quis viver esse momento, né? Eu acho que o leitor, quando for ler, vai se colocar. Né? Só que algumas pessoas, alguns amigos, quando leram o livro, falam assim: esse Marcos é você, né? É você, seu Marcos. Eu falei assim: tem um pouquinho de mim aí. Né? Há pessoas que chegam até você depois de ler os livros com testemunhos. O que mais você ouve? A pessoa se identifica, né? Diz que ajudou muito a refletir. Tem pessoas que já leram o livro umas 3 vezes, né? Leu, depois tornou a ler, depois, né, tornou a ler. O livro findo, né? Dá para você ler em um dia, né? Você consegue ler tranquilamente o livro. Eu costumo dizer que é um livro para contemplar, né? Então, o testemunho que eu escuto é sempre esse, né? Me ajudou bastante, eu consigo me enxergar nessa personagem, no personagem Marcos, né? Outros dizem que as palavras do Padre Miguel também ajudaram bastante nesse processo. Porque, como vivemos num mundo muito barulhento, e as pessoas pouco param para ouvir Deus, né, a voz de Deus, ou perceber os sinais de Deus, muitos vivem um pouquinho de crise na fé, né? Muitos. Então, quando lê o livro e vê a história desse personagem Marcos, né? Que pode ser um jovem, como pode ser um adulto, isso aí vai depender do leitor, né? E ver a realidade do personagem acaba se identificando. Isso é bom. Isso é bom. Conecta, né? Conecta. Digamos que agora ou amanhã ou depois uma pessoa esteja assistindo a esse bate-papo, esse podcast da gente, e alguém está no meio de uma crise de fé, ou que sente que Deus está distante, como aquela pergunta, que não sabe mais, não quer acreditar ou quer desistir de alguma coisa. O que o senhor diria para ela? Para não desistir. Que essa pessoa permaneça, fique. Mesmo sabendo que Deus, assim, mesmo não sentindo a presença de Deus ali naquele momento. Mas ele está presente. Mas ele está presente. Ele não está ausente. Deus nunca se ausenta. Deus responde e está presente até no nosso sussurro. Deus está ali presente. E aí, não é o problema não é Deus, nunca será Deus. O problema somos nós, é o homem, a pessoa, que não está aberto para Deus, para ver Deus, para sentir Deus. Então, mesmo diante dessa crise, né, do silêncio de Deus, dessa inquietude, permaneça. Porque ele permanece em nós. E ele mesmo disse, né? Eis que estarei convosco até o fim. Então, ainda não é o fim. Ele continuará sempre conosco. Então, não saia, né? Permaneça em Deus da mesma forma que ele permanece em nós. Permanecei. Deixa sua rede social para aqueles que querem seguir. Alguns vão estar conhecendo agora, outros já conhecem, mas a maioria vai estar conhecendo o senhor a partir de hoje.
A galera que acompanha nossos conteúdos tá vendo o senhor a partir de hoje, a maioria deles. Isso. Minha rede social, o arroba é o mesmo, né? Tanto no Instagram, Facebook e também TikTok. É arroba PE, de padre, né? PE ponto Luiz com S, Cláudio Cruz. É Padre Luiz Cláudio Cruz, né? Então, PE ponto Luiz Cláudio Cruz. O Luiz com S, Cláudio Cruz. E aí tá lá minha foto. É a mesma foto que eu uso aqui no primeiro livro. Aqui, essa foto. Essa mesmo. Né? Eu tô mantendo essa foto por causa do livro. Pra pessoa identificar. E caso alguém queira adquirir, né, pode me chamar lá no Instagram. Ou os 12 livros estão lá no Mercado Livre. Tá disponível, Está né? disponível lá no Mercado Livre. Compra já o combo. Isso. Olha que maravilha. E aí, só que tem um livro também, que não é um livro católico, nem religioso, Entre o Céu e o Chão. Aí a pessoa escreve lá Entre o Céu e o Chão, e aí vai aparecer um outro livro. Mas eu sugiro, quem for comprar no Mercado Livre, digitar nas entrelinhas do Divino, que já aparece o livro. E lá, na página do livro, você já adquire, já consegue adquirir também o segundo. Nesse de cá, o senhor mudou a foto, colocou lá Mudei a as foto. montanhas cariocas, tá Isso. vendo, Jaine? Pra quem não viu ainda, tá aqui. Mostra aqui, link, olha. Aí na Serra de Petrópolis. Aqui ele tava de férias lá na Serra de Petrópolis, olha. Isso mesmo, é o segundo livro, já mudei. Foi um prazer receber o senhor aqui. Alegria. Espero que volte mais vezes. Quando eu estiver na cidade, só vem ano em ano, né? Pra ver a família, né? Na verdade, agora só em janeiro, né? Passei o mês de junho aqui. Agora só retorno em janeiro. Que geralmente eu tiro 15 e 15. 15 no primeiro semestre. Sim. Divide, né? E 15 no segundo semestre. Então agora só no janeiro do próximo ano. Que eu devo passar aqui alguns 15 dias, depois não sei se eu retorno em junho, porque junho lá também é um pouco complicado. Né, sair no mês de junho, consegui sair porque esse ano teve o casamento do meu irmão e também o batizado da minha sobrinha. Então eu consegui vir. Mas o senhor é pároco sozinho na paróquia ou tem vários padres? Então, atualmente estou na paróquia, que é o distrito de Xerém, né? Que é a paróquia Nossa Senhora das Sim. Graças, com 28 comunidades. E existe um projeto de criar uma nova paróquia. Pra dividir. Então eu sou atualmente como vigário nessa paróquia, mas com esse projeto da criação de uma nova paróquia. Dividir. O nosso bispo disse multiplicar. Mas já tá quase. Eu posso falar desse. Pode ficar à vontade. Eu Então. tava olhando ele ali, eu digo, ele trouxe esse caderninho ali, tá achando que é um caderno. Fica à vontade. Então, em breve vai sair também o terceiro livro. Olha aí, rapaz. Também, nesse livro que eu trabalho muito a questão do tema da misericórdia de Deus. O título Mães que Choram, o encontro. É um livro de ficção, uma ficção espiritual. O encontro de Maria e a mãe de Judas. Esse livro ele não é sequência, né? Ele já é uma nova esse aqui é uma história, nova né? história. Sim. Esse aqui eu comecei bem antes, né, de escrever os 2 livros. E aí assim concluí o segundo e aí terminei, né, de escrever isso aqui. É um tema que mexeu muito comigo o tema. Eu acho que eu vou presentear a Jaine, né, com esse livro. É brincadeira, rapaz. Que honra, hein? Não foi lançado ainda, não está disponível, tá? Esse livro aqui De ainda. cara, eu gostei da capa. Achei linda a capa. Não está disponível ainda. Irei lançar no próximo ano, com fé em Deus, esse livro, mas eu imprimi alguns exemplares, um pré-lançamento, para que as mulheres possam ler. E depois, no lançamento, elas irão dar um retorno, né? Com certeza. Vão partir da leitura, o que é aquilo que chamou a atenção, né? Aquilo que marcou, tocou. É um livro. Na verdade, esse encontro nunca existiu, né? De Maria, né, mãe de Jesus, mãe de Deus, e a mãe de Judas. Esse encontro nunca existiu. Por isso que é ficção. E eu usei escrever porque tem tudo a ver, né? Acho que a mulher não sofre sozinha. Né? Vivemos num mundo, né, marcado por tanta violência, feminicídio, né? A mulher não pode sofrer sozinha. E Maria tem essa sensibilidade.
Você vê quando Isabel, a prima dela, recebeu a notícia pelo anjo, né, na anunciação do Sim. anjo, que a prima Isabel, que era estéril, estava grávida, já com certa idade, Maria partiu imediatamente, né? Foi apressadamente, o que diz o Evangelho, para casa da sua prima Isabel e acompanhou a gestação dela até nascer, né, João. Então ela tem essa sensibilidade. E eu trabalho isso aqui no livro. Maria vai ao encontro da mãe de Judas, que sofre, né, por ser a mãe do traidor, né, tida como mãe do traidor. Todos assim identificam ela na rua como mãe do traidor. E ela vai sofrendo aos poucos, vai morrendo aos poucos, né? E Maria vai lá com toda a sua ternura, com todo o seu amor, com todo, né, com seu jeito zeloso, carinhoso de mãe, e manifesta essa solidariedade. Aí tem todo o enredo desse encontro de Maria com a mãe de Judas. E aí, se você olhar aqui na capa, tá as duas personagens, né? Maria e a mãe de Judas, Maria consolando a mãe de Judas. E mais adiante, aqui, tem um grupo de mulheres, Outras Marias, né? outras Marias, outras mulheres também do Evangelho, que tiveram encontro com Jesus, com esse amor misericordioso de Cristo, e também se sentiram no direito, no dever de ir lá, né, e vai visitar a mãe de Judas, Cibória, e manifestar também esse amor misericordioso. Então, presente, né, para que você possa ler, possa se identificar também, né, com essa história, e depois você vai me dar um retorno, tá? Eu vou sim. Um parecer Já do tô livro. ansiosa No pra lançamento ler. ele quer seu feedback. E aí em janeiro, né, como eu devo lançar no próximo ano, quem sabe em janeiro retornando, podemos fazer também um bate-papo agora falando das mães Do que livro, né? choram, né? Desse livro. Eu, Tá? eu achei interessantíssimo, viu? Vamos sim. As capas, é o senhor mesmo que cria elas? Ou Agora editora? com a ajuda da IA, né? Mas ela não faz sozinha. Você Não tem faz. que entregar um Ah, prompt pra ela poder ela pois é, fazer até perfeito. chegar até a capa, né? Nossa senhora, muita imagem. Ah, que isso aqui é maravilhoso. Porque dá pra ver que é o ponto de partida dele, né? O ponto de Sim, partida saindo do campo sentido a cidade, né? isso. E aqui tentei trazer um pouco mais essa realidade de interior, né? Com as montanhas, não tem casa em volta. E a estrada é o caminho, é o convite de buscar Deus, né? E observe que não é um jovem, né? Uma pessoa que pode ser um Sim. jovem, como pode ser um ancião, né? Um homem já com certa idade, né? Essa capa aqui. Aqui é a realidade urbana, né? A cidade atrás e no meio dos prédios, que é o cenário do A livro. casa Quem do for ler o Senhor, livro vai né? identificar, né? Todo esse cenário aqui. E o caminho, novamente, a estrada representa caminho, né? E aqui é um jovem, né? Eu coloquei um jovem que vai caminhando, né? E no meio do caminho tem lá a igreja para não esquecer as suas origens, né? Que é cristão, né? Que busca sempre Deus. Desejo que o leitor, quem não adquiriu o livro, possa adquirir, né? Ler e se identificar com o personagem, que essa escrita ajude também o leitor a amadurecer na fé, ter uma relação sincera, transparente e verdadeira com Deus, porque Ele é verdadeiro o tempo todo conosco, né? E agradeço a oportunidade e o espaço que vocês estão oferecendo aqui para falar do livro, né? E esse bate-papo maravilhoso. É Quando, muito bom falar de Deus, né? quando que na verdade foi minha esposa que viu o senhor lá no evento, que tava o Isso. senhor e o padre Charles. E quando eu vi a foto do livro, o seu eu falei, tem que chamar ele pra gente fazer um Que bate-papo, legal. porque é interessantíssimo. A gente não tem tantas pessoas assim, né, na cidade. Aqui na cidade nós temos uma escritora, tem meu irmão que também que já escreveu um livro, Uhum. mas não é nada voltado pra parte cristã, né? E agora o senhor que tava próximo, eu falei, não, vamos convidar ele. Uhum. E eu nem sabia, mas falei, tenho certeza que ele vai aceitar o convite. Eu sei E que foi Deus que preparou, né? Foi Deus. Tudo. Porque no momento que a gente tava. Não tava nem pensando nisso. Né? Eu Verdade. conheci o padre Charles, Uhum. que ele vem sempre pra nossa paróquia. E daí ele falou: vamos tirar foto com outro padre também. Aí daí o senhor veio. Aí eu vi que o senhor tava com 2 livros na mão. Isso. Aí veio a ideia de eu chamar o senhor pra gente ver seu livro e
lhe conhecer. E foi maravilhoso. Ah, Eu que estou bom. honrada, ainda ganhei um livro. Ganhou um livro que nem foi nem lançado. Vou ler e vou falar meu feedback e vou indicar para todas as mães. Isso. Vale a pena. Muito Vale a obrigado pelo seu sim ter vindo. Não é tão longe, mas é trabalhoso a gente sair. Você sair de sua casa, tá passeio, tá de férias e vir aqui pra gente estar aqui dialogando. E fica à vontade, deixe seu abraço para quem você quer deixar. Novamente, fale sua rede social para aqueles que querem, que com certeza vão querer seguir, Sim. porque fica à vontade. Então, quero mais uma vez agradecer, né, Nós que a agradecemos. vocês pela oportunidade de estar aqui falando, me apresentando, falando um pouco da minha caminhada como sacerdote, como pessoa e também os 2 livros. Quero mandar um abraço. Quero primeiramente mandar um abraço para o Padre Charles, né, porque ele foi, na verdade, um instrumento, né, ele teve a oportunidade no evento de ter um encontro com o Batista Lima, o cantor, né, e Sim. sua esposa Lanusa, e ele mandou mensagem, ele tinha acabado de celebrar a missa, estava indo me buscar lá em casa, e mandou mensagem, se tiver algum exemplar do livro, aproveita e leva. E aí levei o livro, né, levei 2 livros, esse daqui, Entre o Céu e o Chão, e Mais que Choram, e tivemos lá um encontro, né, um encontro muito rápido. Sim. Mandar um abraço para o Batista Lima, que deve também assistir, né, vou marcar ele para ele poder acompanhar também, ele divulgou, né, os 2 livros, e fez também de uma certa forma essa ponte, né? Eu não conhecia essa parte católica de Batista Lima. Pois é, catolicíssimo. Eu lembro que um tempo ele afastou um pouco da música, a música natural dele, e tava gravando uns CDs. Gravou um álbum, se não me engano, com músicas católicas. Então, eu achava que era gospel, que era mais protestante, mas aí, depois desse dia, eu vi que ele era, na verdade, um grande católico, né? Isso. E agradeço, né, a Batista Lima pela divulgação nas redes sociais dele, a vocês, e é isso, né, e ao leitor e a todos os telespectadores, né, todos que nos acompanham nesse bate-papo, nesse podcast. Minhas redes sociais mais uma vez, Padre Luiz Cláudio, pe.luizclaudio Cruz, Luiz com S, tanto Instagram quanto TikTok, Facebook, dessa forma, né? É a mesma coisa. E é isso. Galerinha, chegamos ao final do nosso bate-papo, nosso Conexão 3L. Até o próximo episódio. Valeu!